A vida não te deve nada pelo que você sofreu. Eu concordo com a sua frase, só não concordo completamente. Eu já alcancei uma meta depois de passar meses fazendo praticamente a mesma coisa todos os dias. Meu dia era acompanhar processos, conversar com clientes, esperar uma resposta, cobrar o que precisava e resolver algum problema no meio. No dia seguinte, tinha mais do mesmo. Era tão repetitivo que se alguém resolvesse filmar, o vídeo teria 3 minutos e depois entrava em loop. Não tinha nada de emocionante acontecendo. Eu só fazia meu trabalho. E na maior parte dos dias, eu queria terminar e ir embora. Depois de alguns meses, eu consegui alcançar a meta. E teve gente que falou que aquilo foi sorte. Eu entendo. A pessoa viu o número e pronto. Não viu o tanto de vezes que eu tinha voltado na mesma coisa até aquilo acontecer de verdade. Só que eu tinha visto. Então, quando alguém chamava de sorte, a minha vontade era puxar o histórico inteiro. Mostrar conversa por conversa, processo por processo. Cliente que sumiu, cliente que voltou, coisa que eu achei que tinha resolvido e apareceu de novo. Não porque eu tivesse feito alguma coisa heróica. Eu só queria que alguém olhasse e falasse: tá, eu vi você fazendo isso. Mas ninguém tinha visto. E sendo justo, ninguém tem a obrigação de ver. A pessoa chegou quando o número já estava pronto. Eu é que conhecia os meses anteriores porque era eu que estava dentro deles. Ao mesmo tempo, também seria mentira eu dizer que eu controlava tudo. Eu podia acompanhar, conversar, responder, insistir e fazer minha parte. Eu não podia decidir pelo cliente. Se ele dissesse não, toda aquela rotina não virava uma meta batida. Só porque eu tinha me esforçado bastante. Na minha época, eu tinha dificuldade de colocar essas duas coisas na mesma frase. Se eu admitisse que eu tive sorte, parecia que eu estava diminuindo o meu trabalho. E se eu defendesse meu trabalho, parecia que eu estava dizendo que mandei em tudo. Só que eu não mandei. Talvez você já até tenha sentido a mesma vontade de abrir esses bastidores. A pessoa vê o resultado, comenta em 5 segundos e você pensa: se ela soubesse tudo que eu fiz. Só que a maior parte do que a gente repete por meses é justamente a parte que ninguém vê. E tem gente que faz tudo isso direito e o resultado não vem. Por isso, eu não consigo usar uma meta em que deu certo pra mim como prova de que o mundo sempre recompensa quem merece. Eu sei o que eu fiz. O resto da conta eu não controlo. Então a frase lá do começo ela volta. Se a vida não me devia aquela meta, o que eu estava fazendo durante todos aqueles meses? Esforço não garante resultado, mas dizer que tanto faz também não parece de verdade. Então, para que serve o sacrifício? Eu pensei nisso quando eu comecei a correr. Eu queria chegar ao marco de 10 quilômetros. Falar isso é bem fácil. Quero correr 10 quilômetros. Pronto. Em 4 segundos eu já tinha uma meta e ainda nem tinha ficado cansado. O problema veio quando a corrida precisou caber naqueles dias que eram difíceis. Eu passava pelo que tinha que fazer e alguns dias da semana eu precisava arrumar disposição para correr. Tinha dias em que tudo isso dava certo, mas teve outros que começava uma conversa bem convincente. Hoje foi corrida, amanhã eu faço melhor, perder um treino não vai mudar nada. E perder um treino realmente não muda nada. Era aquilo que deixava o argumento realmente muito bom. Ele não pedia para eu desistir dos 10 quilômetros, ele só pediu para eu desistir daquele dia. Depois aparecia de novo no treino seguinte, com uma nova justificativa, atualizada, é claro, da mesma proposta. E no dia que eu não ia, eu também não me sentia desistindo. E se alguém perguntasse, eu continuava querendo correr os 10 quilômetros. O plano estava vivo e a vontade também estava viva. Só que o treino daquele dia tinha desaparecido. E era uma maneira muito confortável de manter o objetivo sem precisar encontrar ele lá na rua. Quando começa a acontecer toda semana, a meta continua ali e a rotina já foi embora faz muito tempo. Também não era uma escolha entre correr e ficar olhando para a parede. Eu já tinha passado pelo resto do dia, sentar e descansar era uma opção muito boa. Nessa hora a corrida não parecia aquele vídeo bonito de alguém numa estrada, com sol, música e etc. Não era nada disso. Parecia só mais uma coisa que eu tinha que fazer quando o dia já estava cansada. E mesmo assim eu fui. Nem sempre com a vontade, nem sempre correndo bem. Até que eu completei os 10 km. Nos treinos ruins, não aconteceu muita coisa. Eu corri, cansei, voltei e depois eu tentei de novo. Para mim, o sacrifício cotidiano, ele estava nesses dias, não nos dias de 10 quilômetros. E a decisão de começar não toma as próximas no seu lugar. Eu podia estar animado na segunda e na quinta, precisar escolher de novo. Minha motivação não respeitava agenda nenhuma. A academia deixa isso, sim, extremamente visível, pelo menos para mim. A internet coloca uma foto ao lado da pessoa e parece que o meio foi retirado por falta de espaço. Aí você encontra alguém prometendo transformação em 30 dias e pensa: claro, isso é ótimo, em um mês eu aguento fazer tudo isso.
Só que o mês ele vem com treino, alimentação, descanso e vários dias em que o espelho parece igual. Talvez demora mais para você do que para outra pessoa. Não fica tão bonito assim. E não é tão fácil de aceitar. E o corpo não é a prova moral. As pessoas têm rotinas, têm saúde e pontos de partidas diferentes. Mesmo trazendo coisas parecidas, podem avançar em ritmos diferentes. O que não muda é que perder peso, ganhar massa ou correr melhor pede repetição. Isso não combina muito com resolver tudo até o próximo vez. Então, cara, 30 dias não vai resolver nada. Chega de ficar vendo esse tipo de vídeo. Parte para outro. E aí eu fui procurar quanto tempo um hábito leva para ficar mais automático e eu encontrei algum estudo em que a variação foi de 18 a 254 dias, menos de 3 semanas ou mais de 8 meses. Muito obrigado, isso é a ciência. A diferença é enorme justamente porque não existe um prazo igual para todo mundo. E perder uma oportunidade isolada não destrói o processo inteiro. No meu caso, foi correr, descansar e voltar. Os 10 quilômetros apareceram depois, não como prêmio pelos meus dias cansados, mas porque eu continuei treinando. Se alguém aparece com uma solução rápida que quase não mexe na sua vida, cara, eu também quero ouvir. Tem vídeo para emagrecer, para ficar forte, aprender uma língua nova, ganhar dinheiro em 30 dias. E o 31º provavelmente é quando chega a oferta do próximo curso. Cara, todo mundo sabe disso. E assim, eu não entendo como que você consegue ainda cair nisso. E eu não acho que todo mundo que clica seja preguiçoso. Às vezes a pessoa já tentou e cansou, às vezes ela só quer saber como faz e como que termina tudo isso. Faz isso por um mês e você vai ter resultado. Soa bem melhor do que começa e que a gente descobre. É um perfeito título para uma thumbnail de um vídeo, não é? Eu tenho uma versão bem particular disso. Durante um tempo, eu tive a ideia de criar um aplicativo de transporte escolar e universitário. Existia um problema de verdade ali. Eu pensava em como conectar o motorista e o passageiro e cheguei a imaginar como o aplicativo funcionaria. Só que ficou ali no papel. Se alguém me perguntasse sobre a ideia, eu conseguia explicar, falar do problema, quem usaria e por que podia funcionar. A conversa avançava muito, melhor que o projeto. Agora, se a pergunta fosse: o que você fez essa semana para isso existir? Aí a resposta já ficava curta. Eu já tinha uma ideia que já rendia uma apresentação inteira e ainda eu não tinha nem a primeira versão ruim para mostrar. E no papel ele funcionava muito bem. Nunca travou, nenhum motorista cancelou, nenhum usuário ficou perdido, não apareceu um custo em que eu tinha esquecido e ninguém abriu a primeira versão para teste. Porque é óbvio, também não tinha nenhum aplicativo. Esse era o único defeito, mas era um defeito bem considerável. No papel, eu conseguia sair do problema e chegar na solução usando apenas uma seta. Tinha gente precisando de transporte de um lado, o motorista fazendo o trajeto do outro e o aplicativo ficava ali no meio rolando e desenvolvendo super legal. Eu desenhava isso e parecia que a parte difícil já era educadamente resolvida pela caneta. Se eu começasse de verdade, a seta ia começar a me dar trabalho. Como confirmar o motorista, o que acontece se alguém atrasa, quem responde quando o trajeto muda, o pagamento falha ou uma pessoa cancela em cima da hora, e aí? O que eu vou fazer? E como eu vou fazer uma primeira versão sem tentar resolver todo o transporte escolar do país antes de eu ter um primeiro usuário? Eu não precisava saber disso, mas teria que pesquisar um monte de coisa ou alguma coisa que estaria por completo ou incompleto até ouvir o problema real dos usuários reais. A ideia provavelmente voltaria com uma lista enorme de coisas que eu ainda não tinha pensado. E essa parte eu não fiz. E o aplicativo também não deu errado, ele nem teve a oportunidade de dar errado. Eu gostei da ideia, deixei ela bem protegida no papel e não descobri se gostava também da rotina necessária para transformar aquilo em alguma coisa. No fim, eu recusei esse sacrifício. Eu não perdi um aplicativo, ele nunca existiu, então eu não quis descobrir se a ideia aguentava a vida real. E talvez tenha sido uma decisão razoável. Nem toda vontade precisava virar um projeto. Fica estranho quando eu não quero a rotina, mas ainda eu quero me sentir como o cara que fez o projeto. Enquanto a ideia está num dia ou e se, todas as versões boas ainda continuam possíveis. E eu também não precisava assistir a versão de que ninguém usa. Isso vale para academia, para estudo ou para qualquer projeto. Você pode olhar o preço e falar: agora eu não quero organizar a minha vida inteira em volta disso. Não tem crime nenhum aí. Só que fica estranho continuar cobrando resultado como se ele tivesse atrasado. Mas tem outro problema. Às vezes a pessoa aceita o preço, passa muito tempo pagando e quando aquilo já não faz sentido, descobre que agora não consegue parar. Porque parar parece jogar tudo aquilo fora que já veio antes. Tem uma frase que aparece quando alguma coisa já não está funcionando tão bem. Depois de tudo que eu fiz, não dá para parar agora.
Eu já ouvi isso em projetos, em cursos, compras ruins e até mesmo um filme. A pessoa já tá ali 1 hora e 40 minutos vendo aquilo e detestou. Falta 20 minutos para acabar, levantar e ir embora, mas parece que fazer isso justamente é um desperdício. E ali já se foram quase 2 horas, então mais 20 minutos para tentar salvar essas 2 horas anteriores não faz muito sentido na cabeça. Se o filme for de graça, talvez você levanta e nem pensa muito. Agora compra o ingresso, pega a fila e paga uma pipoca, aí muda. Você não está mais vendo porque quer saber o final. Está tentando fazer seu dinheiro valer a pena na força do ódio. Assistir até o fim não devolve o ingresso e o filme não melhora ali por gratidão sua. Em coisa séria, isso fica mais confuso. Imagina um projeto que levou 2 anos, dinheiro e energia. Hoje você já não acredita nele como antes, mas fechar significa mudar o plano e admitir que talvez 2 anos não terminem na história que você imaginou. Então entra mais um mês, depois outro, sem que tenha aparecido uma razão nova. Isso tem um nome lá no meio da planilha, que é o custo afundado. É quando uma coisa que já foi gasta e não volta começa a decidir quanto você ainda vai gastar. E o tempo antigo passa a mandar no próximo ano. Eu não acho que a solução seja abandonar tudo na primeira semana ruim. Tem compromisso, tem gente envolvida e tem coisa que demora mesmo. Às vezes você só tá cansado e não tá perdido. E às vezes ainda faz sentido continuar. Mas tem uma pergunta que atrapalha o automático. Se isso aparecesse hoje, exatamente como está, eu entraria? Talvez a resposta ainda seja sim. Talvez falte um pouco ou exista uma responsabilidade real. Mas também pode ser que você esteja continuando só para não desmentir quem começou. E parar também dói. Tem projeto que termina sem virar sucesso e sem entregar uma grande lição. Às vezes ele só acaba. Isso é bem menos satisfatório do que contar depois que tudo aquilo aconteceu por um belo motivo. Depois que a gente abre mão de bastante coisa, também começa a esperar algum tipo de reembolso. Eu perdi um final de semana, dormi pouco, trabalhei demais, agora o resultado precisa acontecer. Dá para sofrer bastante fazendo uma coisa que não ajuda. Virar à noite antes de uma prova pode só fazer você chegar mais cansado. Treinar em cima de uma dor pode só transformar alguns dias de descanso em meses sem treino. Quando falo em sacrifício cotidiano, eu não estou falando em tornar tudo pior de propósito. Correr pediu esforço, tempo e repetição. Não pediu o pior tênis, 3 horas de sono e uma lesão para provar que queria muito. A pergunta que ficou para mim foi mais simples. Essa dificuldade faz parte do caminho ou só eu que estou piorando tudo? Edward e Afonso levou essa ideia de pagar para um resultado para um lugar bem mais pesado. E eu não vou recontar o anime inteiro aqui não. Preciso só do começo, de uma escolha que aparece no caminho e que o Edward faz no final. Então fica aqui um aviso. Daqui pra frente tem um spoiler grande de Full Metal Alchemist Brotherhood, inclusive do final. Se você ainda pretende assistir esse vídeo sem saber o que acontece, para por aqui e vê daqui a pouquinho. Eu avisei, se você continuou, agora a responsabilidade pelo spoiler já está um pouco dividida entre nós. Eu vou pular quase tudo. Quando Edward e Aphons ainda crianças, os dois tentam trazer a mãe de volta à vida usando a alquimia, e dá tudo errado. O seu irmão perde o corpo, Edward perde uma perna e entrega o seu próprio braço para impedir que o irmão desapareça de vez. A perna é tomada e o braço ele oferece. Depois, eles descobrem que poderiam recuperar o que perderam usando uma pedra filosofal. Só que a pedra é feita de vidas humanas. Ela funciona, e esse é justamente o problema. A solução só parece barata porque colocaram o preço no nome de gente que nunca participou da escolha. Eles recusaram. No final, Edward precisa trazer o seu irmão de volta e recusa outra vez as saídas em que alguém pagaria por ele. Ele entrega a própria capacidade de fazer alquimia. Aquilo não era só um hobby esquecido numa gaveta, era o trabalho dele, o talento dele, e é o jeito que ele resolvia praticamente tudo. O irmão volta e a alquimia não. Pronto, essa é a parte do anime que eu precisava. Os homúnculos, os círculos gigantes e o sujeito dentro de um frasco podem descansar. O que ficou comigo foi uma coisa bem menos mágica. A escolha só pesa porque a alquimia ainda é importante para ele. Se já não significasse nada, seria limpeza de armário. Coloca numa sacola, abre espaço e segue a vida. Edward entrega uma coisa que ainda faria falta, e ninguém aparece depois para devolver aquilo porque foi uma atitude bonita. Esse é o sacrifício no limite. Não existe uma saída escondida em que ele salva tudo. Uma porta fecha de verdade. No anime, isso cabe numa cena. Na vida normal, a música acaba bem antes da consequência. O personagem faz a escolha. A cena termina e a gente fica alguns segundos olhando para os créditos. Na vida real, você toma a decisão
e depois precisa acordar no dia seguinte. O e-mail vai estar ali chegando do seu trabalho, o aluguel não vai perceber o seu desenvolvimento pessoal e a coisa de que você abriu mão continua fazendo falta. Foi aí que eu percebi que eu estava chamando três coisas diferentes pelo mesmo nome. Os meses acompanhando o processo no trabalho e o treino da corrida eram sacrifícios cotidianos. Eu pagava aos poucos e precisava escolher de novo em dias comuns. O aplicativo que ficou no papel era um sacrifício recusado. Eu quis o resultado, olhei para a rotina e não paguei. A escolha do Edward fica no limite. Ele não pode testar por um mês e ver como se sente depois. Dar nome a isso me ajudou, só que não resolveu nada. Na terça-feira seguinte, o sacrifício cotidiano continuava com a aparência de uma coisa pequena demais para me importar. Responder mais uma conversa, estudar quando dava vontade de fazer qualquer outra coisa e treinar sem ter uma revelação no caminho. Cada atitude isolada parecia negociável, e muitas eram. O problema é que o caminho inteiro era feito dessas vezes que sozinhos pareciam não decidir nada. O recusado é quase o contrário. O caminho nem chega a começar, então dá para imaginar que teria sido incrível. Foi confortável deixar o aplicativo no papel porque ele ali não precisava enfrentar usuários, atrasos, pagamentos, nem a possibilidade desagradável de ninguém ligar. Eu podia continuar pesquisando a ferramenta, vendo o vídeo e escolhendo a melhor forma de começar. A internet tem uma quantidade impressionante de conteúdo para ajudar uma pessoa a se preparar eternamente. Em algum momento eu só precisava admitir. Eu gostava da ideia, só não estava disposto a montar a vida que ela pedia. Não existe medalha por essa sinceridade. Também não existe aplicativo, então a cerimônia acaba bem rápido. O sacrifício no limite é diferente porque não existe a versão em que você guarda tudo. E ele nem precisa envolver alquimia ou um braço mecânico. Imagina uma oportunidade de trabalho que paga bem mais, melhora o cargo e junto espera que você esteja disponível quase toda noite. Pode ser uma ótima escolha, pode ser a pior escolha também. Quem está olhando de fora resolve rápido. Se você aceita, é ambicioso. Se você recusa, você está com medo de crescer. É uma análise muito eficiente quando não é o seu telefone que toca às 11h40 da noite por mais de uma vez. Se você aceita e dá certo, as noites não voltam porque o salário melhorou. Se você recusa, também não recebe a garantia de que vai aparecer outra oportunidade. O limite está aí. Não é descobrir a resposta que preserva tudo. É perceber que as duas respostas deixam alguma coisa do lado de fora. Por isso a frase do começo ainda funciona para mim. Se a vida não deve resultado pelo sofrimento, o sacrifício não pode virar um boleto que a gente entrega depois. Eu posso fazer o que parece certo e ainda perder. Posso recusar o preço e descobrir mais tarde que a oportunidade não voltou. Posso escolher uma coisa por um bom motivo e continuar sentindo falta da outra. Eu queria uma resposta mais bonita para a pergunta, então, para que serve? A resposta que eu consigo não é tão empolgante. Ela melhora algumas chances. Às vezes dá preparo, tempo ou uma oportunidade real de tentar. O final continua fora do pacote. Durante aqueles meses no trabalho, eu não mandava na resposta do cliente, mas também já não estava só torcendo para bater a meta. Eu já tinha feito o que estava ao meu alcance e ainda dependia de coisas que não era minha. Isso não transforma toda a escolha sofrida em uma escolha boa. Uma aposta razoável pode perder. Uma aposta péssima pode dar certo por sorte. O final melhora muito a reputação das decisões que vieram antes. Quando dá certo, todo esforço parece disciplina. Mas quando dá errado, sempre aparece alguém dizendo que era tão óbvio desde o começo. Normalmente essa pessoa chega depois, descansada e com acesso ao resultado. Até aqui, pelo menos, eu estava falando de uma pessoa aceitando o próprio preço. A palavra começa e fica meio conveniente quando alguém escolhe o sacrifício e manda a conta para outra pessoa. Ela fica especialmente conveniente na boca de quem não vai perder nada. É sexta-feira, quase fim de expediente, e chega aquela mensagem do chefe. Pessoal, a gente vai precisar fazer um último esforço aqui para esse final de semana. Na segunda-feira, alguém apresenta o resultado e fala que nós fizemos um grande sacrifício. Só que aquele nós não perdeu o mesmo domingo. Talvez o fim de semana realmente precisasse acontecer. Eu não sei. O que me incomoda é a facilidade com que a pessoa escolhe o preço e a outra pessoa vira a prova de comprometimento. Quem decidiu chama de esforço coletivo. Quem pagou sabe a hora em que recebeu a mensagem. Também tem a escolha difícil, que é a dívida de verdade. Duas pessoas mudam de cidade porque apareceu uma oportunidade boa para uma delas. As duas conversam, as duas aceitam, mas deixam amigos para trás, rotina e talvez uma oportunidade própria. A mudança ainda pode ser uma decisão certa. Só não dá para contar depois como se uma pessoa tivesse construído tudo sozinha enquanto a outra apareceu já instalada na casa nova. O sacrifício pode ter sido compartilhado.
Ele só não pode desaparecer da história depois que o resultado ficar bonito. A gente gosta da frase "eu faria qualquer coisa por você". Ela parece de uma forma máxima de amor. E em algumas situações talvez seja, só que uma pessoa oferecer alguma coisa enorme não encerra a conversa. Quem recebe a oferta também decide se quer construir o resultado em cima daquela perda. Às vezes, amar alguém pode ser olhar para uma oferta e dizer: eu sei que você faria, mesmo assim, eu não quero que faça. Eu não saio disso com uma regra pronta, eu só fiquei com uma pergunta a mais. Quando alguém fala faça o que for necessário, eu quero saber quem escolheu esse necessário e quem vai perder o domingo. E tem uma frase de Full Metal que eu deixei para o final. Uma lição sem dor não tem significado. Isso porque ninguém pode ganhar sem sacrificar algo. Mas ao suportar essa dor e superá-la, ela obtém um coração poderoso e inagualável. Um coração de aço. Eu gosto muito dessa frase, só colocaria uma observação. Dor sozinha não ensina nada. Às vezes ela só dói. A pessoa pode passar anos insistindo numa coisa errada e sair de lá com a mesma ideia, só que mais cansada. Se sofrimento produzisse sabedoria automaticamente, o trânsito de segunda-feira já teria virado uma universidade. Edward também não muda apenas porque ele perdeu muita coisa. O que muda é aquilo que ele faz depois. Ele entende que nem tudo precisa ser recuperado, a qualquer preço, e que principalmente não vale colocar o preço de outra pessoa na conta só para receber de volta o que ele quer. Por isso, a palavra mais importante daquela frase talvez nem seja dor, é superá-la. E superar não é fingir que valeu a pena, agradecer pelo sofrimento ou descobrir uma lição bonita escondida em toda coisa ruim. Às vezes não tem lição bonita nenhuma. Superar pode ser só não transformar a dor numa prova de que não estava certo. Pode ser parar de cobrar todo mundo um reembolso. Pode ser não usar o que você sofreu como uma autorização de escolher o preço que outra pessoa vai pagar. E um coração de aço também não precisa ser um coração que aguenta tudo. Até o braço de metal do Edward quebra e precisa de conserto. O próprio anime não parece confiar muito nessa ideia de ser indestrutível. Talvez seja um coração que continua sentindo o que perdeu, mas consegue escolher de novo sem fingir que nada doeu. Que olha para o preço antes, não só para o resultado depois. E que entende que por algumas coisas vale a pena pagar, e outras é melhor recusar, e certos preços simplesmente não são seus para colocar na conta. No dia seguinte àquela meta, eu não acordei me sentindo poderoso e inigualável. Eu provavelmente só queria tomar meu café, tinha processo esperando, cliente para responder e coisas ainda para resolver. Abri o primeiro, procurei onde tinha parado e continuei. Não porque a vida me devia outro resultado. Naquele dia, aquela rotina ainda fazia sentido para mim. Por fim, eu não sei se isso é ter um coração de aço, mas é o mais perto que uma quarta-feira comum consegue chegar.